Olá, bom dia. A reunião de pauta está no ar, todos os dias a partir das 9 horas da manhã. Hoje, dia 2 de abril. Eu sou Nina Tenório e apresento aqui o programa junto com a companheira Isadora Dias e com a companheira Marília Garcia, que estão nos assistindo por Zoom. Antes de passar para as companheiras, eu queria falar para todo mundo que está assistindo a Causa Operária TV para já deixar seu like aqui no vídeo do Reunião de Pauta, para se inscrever no canal, tornar-se membro, para apoiar a Causa Operária TV, uma TV operária independente. Bom, queria passar para as companheiras darem um bom dia aí para vocês, as nossas outras apresentadoras. Bom dia, Isa. Bom dia, companheiros. Estamos aqui mais uma reunião de pauta nessa sexta-feira. E bem, hoje aí temos como tema central o manifesto aí dos presidenciáveis, junto com vamos destacar aí a participação do Ciro Gomes, junto com os golpistas aí, fazer um debate em torno aí do caráter desse manifesto e também do caráter da participação do Ciro. Mas antes disso, desejar um bom dia para a companheira Marília. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia, Nina. Vamos começar aqui o programa de hoje. Bom dia a todos. Como de costume, vamos começar aí com as notícias sobre a pandemia, né? Com as atualizações da pandemia. Bom, Isa, você não quer dar os dados aí sobre as atualizações do coronavírus? Sim, vamos lá. Bem, nós batemos aí agora um novo recorde, novamente, né? Porque recorde em relação à pandemia, em relação aos números negativos, nós estamos aí estamos num ranking mundial, né? Então, batemos aí a marca de 3 mil mortes por Covid, a marca da média móvel. Então, antes a gente estava na média móvel de 2.000 e pouco, agora chegou nos 3 mil. E em números de mortes mesmo, nas 24 horas, foram registradas aí 3.673 mortes. Então, esse novo número, próximo aí a 4 mil mortes, fez subir, então, a média móvel para 3.119 óbitos por Covid-19 por dia. Somando, então, em relação aos números de óbitos total, né? Nós estamos na marca de 325.559 óbitos. Quase aí a 350 mil números subnotificados, né? Em relação aos novos contaminados, nós tivemos nas últimas 24 horas 89.459 casos. E a média móvel de casos também confirmados está bem alta, sendo 73.993. No total, então, temos 12.842.717 brasileiros que já tiveram ou têm Covid-19. Só para acrescentar também questão dos dados, nós temos a situação dos dados aqui no estado de São Paulo. Aqui em São Paulo, só um minuto. Bem, já passo os dados aqui de São Paulo, mas só para completar em relação a esses números de mortes, que a gente tá batendo aí o recorde também na questão da média móvel e tal, tem uma situação aí em que os cartórios dizem que nunca registraram tantas mortes por causas naturais no Brasil como em março deste ano. É um número recorde aí. E ele é o maior desde 2003, que foi quando teve início aí a série histórica de óbitos nos cartórios. E essas mortes naturais, elas aumentaram porque a Covid-19 é considerada como uma morte natural. Então, no último mês, foram registrados aí 144.576 mortes, mostrando aí um aumento significativo desses números de mortes, né?
Eu acho que a partir disso também dá até para ver que temos aí um alto número de casos subnotificados, né? Porque é considerado também como mortes naturais outras mortes relacionadas a problemas respiratórios. Então, também mostra aí os números, as mortes que não estão sendo registradas como sendo por Covid-19. Bem, eu passo para as companheiras comentarem e eu volto aqui com os dados daqui de São Paulo. Tá bem. Você vê, eu queria comentar uma coisa, que você vê que desde quando o Covid-19 seria uma morte natural, né? Obviamente não é, mas esse é um das várias manobras que eles devem usar aí para esconder o número de mortes reais, né? O número de mortes, o número de infectados. A gente vem dizendo aqui que não só a gente, né, mas muita gente está falando aí que os casos de fato estão sendo subnotificados, estão sendo usados vários tipos de coisas para isso, e isso aí é uma forma muito simples deles subnotificarem. Você vai lá, morre contaminado pelo Covid-19 e é colocado como morte por causa natural, porque não é possível que tenha acontecido alguma anomalia aí, que todo mundo começou a morrer de velho e ponto. Então, o pessoal está sendo contaminado com coronavírus e não é contabilizado como isso. Então, desse número de mortes que a gente tem, já deve estar quase o dobro, né? Eu não duvido nada que a gente já tenha ou chegado ou esteja chegando muito perto aí do 500.000 de mortos, né? Bom, Marília, você não quer comentar um pouquinho? Eu queria comentar sobre a questão do lockdown. Acho que a gente está com uma situação periclitante aí, na situação da pandemia, e daí a direita tentando mostrar que está fazendo alguma coisa, decreta o lockdown. Só que o lockdown não faz nada de bom para a população. Na verdade, o que a gente vê é que o lockdown se torna uma fonte de renda aí para os governos, que agora saiu a notícia de que em algumas cidades aqui de São Paulo, como Barretos, por exemplo, eles estão multando até uma suposta aglomeração de 4 pessoas. Quer dizer, você tá ali na sua casa com 4 pessoas, daí eles vão lá te multar porque finalmente é uma grande aglomeração. Quer dizer, mostra que é uma farsa. A multa é de R$ 500 para uma aglomeração de 4 pessoas e as multas aumentam aí conforme tenha mais pessoas na aglomeração. Quer dizer, você não vai diminuir a aglomeração dos metrôs lotados, dos ônibus, como a gente sempre fala aqui. Ninguém vai multar ninguém por estar pegando o transporte público. E o transporte público é o grande vetor aí do coronavírus, quer dizer, transporte público, os trabalhos, a pessoa tem que continuar trabalhando nas fábricas, por exemplo. Esse é o grande problema da pandemia. Agora, você vai multar com R$ 500 na situação que a gente já está numa crise total aí. A pessoa que recebe salário mínimo está tendo que se desdobrar para conseguir se sustentar com o salário mínimo e para quem tá recebendo dinheiro, né? Porque tem uma grande parcela da população que está desempregada e tudo mais. Quer dizer, você vai aumentar aí a multa, você vai aumentar aí os gastos da população para conter a situação da pandemia. É uma coisa completamente absurda. Mostra aí que, de fato, a questão econômica está em primeiro lugar para os golpistas, porque finalmente isso se torna uma fonte de renda para o Estado, né? E a questão de vacinar a população e tudo mais não acontece. Inclusive, a gente tem que comentar também que pela falta da Coronavac, a gente não tem a Coronavac em quase lugar nenhum, a vacinação está estagnada em vários locais,
os, uma série de prefeituras aí assinaram um manifesto pedindo que fosse possível a importação da Sputnik 5. Quer dizer, quer dizer, mostra que de fato a Coronavac do Dória não deu certo, não funcionou essa operação, não tem vacina, e essa situação aí se agrava ainda pelo fato de que a gente vai ver aí que a Coronavac, ela, segundo estudos aí que já vêm sendo divulgados, ela não deve ser efetiva para as variantes da pandemia. Quer dizer, a gente, você pode tomar a vacina e simplesmente pegar a variante, inclusive para casos graves, né? Quer dizer, então a gente já vê aí a tentativa de ter uma alternativa da vacina também, tanto pelo fato de que não tem a outra vacina, quanto pelo fato aí de que essa vacina não é efetiva na situação da pandemia que a gente está. Bem, eu acho que é isso. Eu vou passar a bola aí para os companheiros. Bom, eu acho que essa medida aí, né, de multar aglomerações a partir de 4 pessoas é um negócio fora da realidade, né? Porque você entra em qualquer transporte público aí, mesmo no dia que está num horário mais tranquilo e tal, você vai ver o ônibus com mais de 4 pessoas. Você vai ver o metrô, principalmente, com mais de 4 pessoas. Você vai entrar num ambiente de trabalho aí que está funcionando, que as pessoas estão tendo que ir trabalhar, e tem mais de 4 pessoas. Você passa um carro na rua e pode ter mais de 4 pessoas. Então é absurdo achar que isso aí vai... Isso tem algum pingo de realidade, né? De condição de acontecer. A menos que eles saiam multando absolutamente todo mundo, e aí, além de não dar o auxílio emergencial para a população, ainda tira o dinheiro da população, ou então não dá para fazer isso, porque é completamente fora da realidade, né? Se a pessoa está andando na rua em qualquer lugar, chegar lá e levar uma multa. Mas se bem que não dá para duvidar de muita coisa, porque a gente viu, né, com o companheiro nosso lá de Araraquara, que foi multado dentro do próprio carro. É capaz do pessoal começar a fazer isso aqui também, né? Parar cada carro que tiver 4 pessoas aí e levar uma multa. Eu gostaria. Eu acho que de fato é uma medida assim, totalmente abusiva e fora da realidade e fora da necessidade dos brasileiros, da necessidade para combater a pandemia, né? Porque isso significa que um carro vai poder ser multado, um carro que tiver com 4 pessoas, que eu gostaria de saber se as empresas, se os responsáveis pelos transportes públicos vão ser multados, né? Porque numa situação normal, um ônibus já suportaria aí mais de 4 pessoas, óbvio, né? Um ônibus. Mas a gente tem visto que a situação é super grave do transporte público. Ainda, mesmo com toda a denúncia da população, mesmo com todo o absurdo, né, do lotamento, da lotação dos transportes públicos, continua. A gente vê fotos aí de plataformas lotadas aqui em São Paulo, mesmo a questão do metrô é muito alarmante e trata-se apenas de uma medida para reprimir a população e para, tipo assim, os governos falarem, estamos fazendo alguma coisa, né? Estamos multando aí quem decidiu se aglomerar, porque esse é o verdadeiro causador da pandemia, não é os transportes públicos lotados que carregam milhões de pessoas, milhões de trabalhadores que estão precisando trabalhar. É um absurdo de medida e mostra que os governos aí, eles têm toda a facilidade de culpar a população pela sua própria desgraça, né? Como se o pessoal aí estivesse escolhendo se aglomerar para ficar doente e, e espalhar a pandemia. Nesse sentido, eu gostaria de mostrar os dados aqui de São Paulo, que não são causados por aglomeração de 4 pessoas. São causados aí por toda a política genocida do governador Dória. Tanto que
já está sendo discutida aí a volta às aulas. E para lembrá-los, dentro de uma sala de aula, com certeza terá mais de 4 pessoas. E aí? Qual que é a desculpa? Porque então um carro com 4 pessoas, uma sala de uma casa com 4 pessoas transmite o vírus, mas uma sala de aula lotada de alunos com o professor não transmite o vírus. Você vê o absurdo dessa medida. E aqui em São Paulo, é tão absurdo falar de volta às aulas, porque os números daqui do estado são absurdamente graves. O estado começou abril registrando a cada hora 45 mortos por Covid-19 e mais de 1.000 casos por hora. Eles até diminuíram aí. Eu acho que eles começam. A matéria está em destaque. São Paulo começa abril com 45 mortes, porque aí você pensa, nossa, São Paulo está combatendo a pandemia. Aí você entra para ver a matéria completa, ver a manchete completa e tá 45 mortes por hora. Mas a princípio é um número que engana, né? Então, com essas 45 mortes por hora aqui no estado de São Paulo, desde o início da pandemia, são 75.734 vítimas fatais. E esse número é subnotificado. Aqui em São Paulo, com certeza, facilmente a gente tem mais de 100 mil mortes causadas aí pela pandemia. E qual é a medida que o estado está tomando? Vacina, agora que eles retomaram aí a vacinação para pessoas acima de 68 anos. O resto da população a gente nem faz a mínima ideia quando vai ver aí alguma vacina. Mas aí é muito mais fácil inventar mais uma lei de punição para mostrar aí, fazer total uma política farsesca de combate à pandemia. Exato. Uma coisa que a gente vem colocando aqui bastante e que a gente tem que frisar é justamente essa campanha aí pela vacinação em massa da população, né? Porque a gente vê aí os dados, todos os dias a gente está batendo recorde de número de casos, de número de mortes, a gente está vendo a situação aí com a falta de leitos nas UTIs, a gente vê que está faltando oxigênio, faltando EPI, etc. A situação está se complicando bastante. A burguesia quer jogar a população aí para morrer, tá? Que nem a Isa falou, né? Estão querendo voltar às aulas, transporte público está lotado, etc. E a vacinação não anda. Você não vê toda aquela campanha que fizeram no começo da vacinação, de que, nossa, agora nós vamos começar, vamos vacinar todo mundo. Mesmo o Brasil já tendo sido um dos países mais atrasados a começar com essa questão da vacinação, teve toda essa campanha aí de salvação nacional, salvação do Brasil, por meio da vacinação, e a gente não vê nada sobre isso, né? O pessoal está falando agora até de quarta onda do coronavírus, mas não sei muito se a onda baixou aí, se a maré baixou, porque todo dia a gente só vê caso atrás de caso aumentando e a vacinação completamente paralisada, né? Tem gente que está aí, dá um jeito de pegar a xepa da vacina, né? Pegar as vacinas que não estão, que foram abertas e não são usadas, tem todo tipo de rolo. Aí o pessoal, já saiu notícia do pessoal vendendo a vacina em outros lugares. Então, tipo assim, tá um salve-se quem puder, todo mundo jogado aí para fazer, para se cuidar do jeito que der, para fazer o que der. E aí a população, no fim das contas, vai sendo deixada aí nessa situação, né? Que a gente já tem quase 500 mil de mortos aqui no país. Você não quer comentar um pouquinho, Marília? Acho que a gente pode passar para o próximo tema. Também acho. Bom, antes da gente passar para o... Não, acho que é melhor a gente já passar para o tema principal, né? Você não quer dar a notícia, Isa? Vamos lá. Deixa eu aqui abrir o manifesto. A gente vai comentar aí sobre a carta pró-democracia aí dos presidenciáveis, mas é engraçado que todos eles apoiaram aí medidas antidemocráticas, apoiaram o golpe. E a gente vai destacar
E, inclusive, a participação do Ciro Gomes junto com esse setor, que é um setor declarado golpista que mostra o caráter do Ciro, né? Que é um elemento direitista. Você tem, como a gente sempre denuncia aqui no reunião de pauta, até foi criado o Momento Abutre por conta do Ciro Gomes, mas tem um setor da esquerda que ainda acredita que o Ciro é de esquerda, né? Então, a união dele com Dória, Luciano Huck, Mandetta, com o... Um minuto aqui. Até com... Esqueci o nome do partido, daquele cara do Partido Novo. Mostra que não tem nada de esquerda. E mostra aí também total esse manifesto, mostra aí a articulação desse setor golpista contra o Lula, né? Porque eles também estão se unificando aí, falando que é para vencer o Bolsonaro e tal. Mas se eles estivessem tão interessados em derrotar o Bolsonaro, em derrotar o regime, o governo bolsonarista, o golpe, eles se uniriam aí com o Lula. Mas claro que isso é inviável, né? Esse setor aí, como o Luciano Huck, o João Amoedo, lembrei o nome dele. É um setor totalmente aí contrário ao Lula, porque é um setor totalmente contrário à classe operária, ao setor popular mesmo da população. E essa articulação aí em torno desse manifesto é para fortalecer esse setor direitista para que eles consigam aí ocupar aí o lugar do Lula, né? Consigam aí se colocar, né, como contra o Bolsonaro para mostrar, não, nós somos contra o Bolsonaro, votem na gente, nós vamos derrotar o Bolsonaro, esqueçam o Lula. E também a questão da frear aí a polarização que se fortalece em relação à polarização Bolsonaro e Lula. Bem, já passei para as companheiras. Eu vou abrir aqui a carta e comento mais sobre o manifesto em si. Bom, eu queria comentar uma coisa sobre a questão do Ciro Gomes, né? Que o presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe, ele já avisou que eles não vão desistir de ter o Ciro Gomes na disputa presidencial, que a candidatura do Ciro é uma decisão já tomada pelo partido e que eles não vão abrir mão. Eles lançaram aí uma nota, né, falando: queremos conquistar aliados para o nosso projeto nacional de desenvolvimento, que é personalizado pelo Ciro. Ou seja, só deixa explícito quem é de verdade o Ciro Gomes e o que representaria essa candidatura dele, né? Porque que vai representar. Porque a gente vê aí que, na verdade, a polarização aí só aumenta entre o Lula e o Bolsonaro. E aí chega o Ciro Gomes ali para querer lançar uma candidatura de centrão, que na verdade a gente sabe que ele é um direitista, mas para ali lançar uma candidatura de centrão e tirar votos do Lula, né? Porque o objetivo dele, na verdade, não é nem contra o Bolsonaro, é mais contra o Lula do que contra o Bolsonaro, né? Ele conseguindo tirar uns votinhos ali do Lula e deixar ele com menos voto, fazer com que o Bolsonaro ganhe, porque ele não vai ganhar, porque não faz o menor sentido, para ele já está de boa, né? O cara já foi abutre em outras eleições, ele já está profissional em ser abutre, e é isso daí, a política dele vai ser essa, vai lançar candidatura. Você viu que nas eleições passadas também, presidenciais, ele não abriu mão, começou inclusive uma campanha super estranha de que o Haddad seria o Ciro Gomes seria o único que iria derrotar o Bolsonaro, sendo que o cara não chegou nem no segundo turno, o cara não teve uma porcentagem baixíssima, e era óbvio aquilo ali, que o Ciro Gomes não ganharia merda nenhuma nas eleições, porque apesar do Lula não estar participando, o PT ainda tinha um candidato, né? E fizeram a campanha de que seria
que o Haddad era Lula e tal, e conseguiram alguns votos do Lula para o Haddad chegar no segundo turno. Mas quem que é Ciro Gomes na fila do pão, né? Bem, não sei se a Marília já quer comentar, mas eu ia apresentar aqui alguns. Bem, acho que a primeira coisa que a gente tem que comentar, né, é a questão do próprio Bolsonaro. A gente tem que lembrar que nessa situação em que o Lula está presente nas eleições, a questão do Bolsonaro ela se torna muito mais importante, né? A gente vê aí que eles citaram aí a polarização entre o Lula e o Bolsonaro no manifesto, quer dizer, entre o Lula e o Bolsonaro, a burguesia obviamente apoia o Bolsonaro, né, mas finalmente a burguesia precisa de uma certa de ter condições de ir ali e negociar com o próprio Bolsonaro, quer dizer, ela não pode chegar ali não tendo nada nas mãos e simplesmente optar pela alternativa do Bolsonaro. Ali. Quer dizer, é necessário que haja de fato todo um movimento, um manifesto, tudo mais, para que a própria burguesia ela ganhe independência relativa em relação ao próprio Bolsonaro, para se na situação ali do segundo turno, o Bolsonaro foi para o segundo turno, os outros candidatos não foram, a burguesia tem uma margem de negociação ali com o Bolsonaro para que ele faça as coisas que a burguesia quer. Quer dizer, tem essa situação aí que a gente precisa deixar claro, né? E toda essa movimentação mostra que a gente vai ter muitas candidaturas da direita nessas eleições. Parecem eleições aí que a gente vai ter assim, vários candidatos, né? Para tirar um pouco o foco do Bolsonaro e Lula, até porque o Bolsonaro não é bom nos debates, então se o foco ficar demais no Bolsonaro e no Lula, a tendência é que o Lula ganhe muito mais do que o Bolsonaro. Então a gente precisa aí de toda uma movimentação da direita aí para manobrar com a situação. É importante falar que a gente destacou aqui que o Ciro Gomes ele entrou no bloco também, né? Até é uma coisa engraçada, o Ciro Gomes até então tentava se colocar como grande esquerdista, mais esquerdista que todos os outros esquerdistas e tudo mais. E agora ele mostrou quem ele realmente é, né? Ele foi lá e entrou no bloco com todos os outros candidatos que votaram no Bolsonaro. Né? Quer dizer, a Gleisi até ironizou isso daí, falando que para entrar nesse bloco você tem que ter votado no Bolsonaro. Quem não votou no Bolsonaro nem consegue entrar no bloco. Quer dizer, é um bloco que não é anti-bolsonarista, a gente tem que colocar isso daí. Eles falam que são para democracia, são para isso, são para aquilo, mas na verdade é um bloco ali para tentar colocar o Bolsonaro na linha nas eleições de 2022 e finalmente conseguir manobrar com a situação da polarização política em relação ao Lula. Eu acho que essa questão é essencial. Exato. Acho que a Isa queria comentar um pouquinho. Eu queria comentar mais sobre a carta mesmo. A carta foi assinada aí pelo Ciro Gomes, Eduardo Leite, João Amoedo, João Dória, o Luiz Henrique Mandetta e o Luciano Huck. E é engraçado porque o nome da carta chama Manifesto pela Consciência Democrática e eles falam muito de democracia. Falam que a democracia é essencial para a Constituição, não há liberdade sem justiça, não há igualdade sem respeito, não há prosperidade sem solidariedade. E assim, eles usam vários
clichês aí e ficam falando de democracia e humanidade, mas é muito engraçado, né, que dentro dos junto aí os signatários temos João Dória, que já matou mais de 100 mil pessoas no estado que ele governa. Ele governa aí a polícia, a PM daqui de São Paulo, que é uma polícia assassina. Então, assim, você vê várias... É bem uma hipocrisia escancarada, né? O Luciano Huck, que é assinante, é conhecido também por ter participado aí da campanha contra a presidenta Dilma. Temos o Luiz Mandetta, que participou do governo bolsonarista, então mostra que o caráter dele é bolsonarista também, ele fez parte do governo e ele nunca fez dentro do governo, nenhuma crítica às medidas que estavam sendo tomadas no início da pandemia. Ele poderia ter iniciado aí a questão da vacinação. Aí aparece esse setor aí, Ciro Gomes também, né, como a gente destacou, que fugiu durante o segundo turno das eleições para não apoiar o candidato do PT. Então, mostra aí que tinha um certo apoio já à política bolsonarista. E aí eles aparecem agora como os democráticos, né, preocupados aí com a democracia, mas é tudo farsesco. Eles iniciam a carta também falando aí das diretas já, e que foi todo um movimento aí para controlar a revolta popular contra a ditadura e, de fato, derrubar definitivamente a ditadura, dar uma saída revolucionária à época da ditadura. Então, é só aí toda uma falcatrua para eles, de fato, como eles mesmos falam, combater a polarização e dar a saída aí à própria direita, né, em relação ao regime golpista. Eu vi aqui no comentários, o companheiro Arthur Freitas pergunta se a gente não ia falar sobre a entrevista do companheiro Lula ontem ao Reinaldo Azevedo. Eu acho que o único comentário que também gostaria de fazer, que eu acho que vai junto aí com essa carta, é que a gente vê aí que setores que participaram profundamente da organização do golpe de 2016, agora eles tentam se reciclar, né? E essa carta desses presidenciáveis é uma tentativa aí de reciclar o lixo radioativo que eles são, né? E depois de toda essa situação que eles colocaram o Brasil, todo esse aprofundamento da crise econômica, da crise social, a gente fez o ato na quarta-feira pelo centro de São Paulo e a gente viu como a situação piorou muito, a situação da população de rua aumentou muito. E aí agora todos esses elementos que são responsáveis pela situação que nós estamos vivendo, que são responsáveis pelo bolsonarismo, agora eles querem aparecer aí como democráticos, como preocupados em reverter a situação. Tem que ficar claro que não trata-se nada disso, né? Volto Exatamente. pra você, Nina. Bom, nosso horário já está um pouco apertado aqui, né? A gente já está ultrapassando o tempo. Eu só queria fazer um comentário de que, de fato, agora que, à medida que vai se aproximando aí as eleições de 2022, não só a polarização vai aumentar, a situação política vai esquentar e os abutres vão aparecer cada vez mais, né? Porque isso aí ele já começa, que nem você falou, começa a tentar se reciclar, etc. Mas daqui a pouco, o que a gente vai ver de momento abutre aqui no reunião de pauta não vai dar nem para passar no programa, porque chega perto das eleições, o pessoal gira só em torno das eleições, né? Mas, enfim, eu queria ler o comentário aqui, ler o superchat do companheiro Cláudio Carvalho, que mandou: Lula conciliador, muito manso, fica para ver se quero para presidente do Brasil o Putin, ou Maduro, ou chinês, ou Rui Costa Pimenta. Muito obrigada, companheiro. Façam como o Cláudio Carvalho, mandem aí seus superchats também para a Causa Operária TV. A gente vai ficando por aqui, vou passar para os companheiros se vocês quiserem fazer algum último comentário.
Um bom dia, Marília. Bom dia, Nina. Bom dia, Isa. E até amanhã. Até amanhã nada. Até semana que vem. Tá o carro bacana. É isso aí, bom dia. Agradeço os companheiros que participaram do chat, que acompanharam a reunião de pauta. Nós voltamos então na segunda-feira. É isso aí, companheiros. Até semana que vem e até a próxima. Tchau, tchau.